Diagnóstico e Estudo de Hipertermia Maligna, professor Roberto Takashi Sudo, lá da UFRJ, e é anestesiologista dos hospitais Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e Moacir Rodrigues do Carmo. Um bom webinar aí a todos. E o Dr. Márcio vai apresentar as demais. Muito obrigado. Antes de tudo, queria agradecer muito o convite. É estimulante estarmos participando e retornando ao tema hipertermia maligna, de um significado tão grande para a prática da anestesiologia. Gostaria de apresentar a doutora Rafaela Souza de Mello, que vai ajudar nos comentários após o estudo. E ela é anestesiologista pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutoranda em neurociências pela Unifesp e vice-coordenadora do Hotline Brasileiro de Hipertermia Maligna da CEDIMA. Doutora Elga, professora adjunta e orientadora da pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, coordenadora do Hotline Brasileiro de Hipertermia Maligna do CEDIMA, membro de corpo de diretores do Grupo Europeu de Hipertermia Maligna, além de ser consultora e membro de corpo editorial de várias revistas. Eu não vou citar, que são tantas, eu vou ficar gastando o seu tempo de apresentação. Passo a palavra à doutora Elga, falar a apresentação a todos, e lembro ao plenário que, após a apresentação, responderemos às perguntas que, por acaso, existirem da apresentação. Uma boa noite a todos, mais uma vez, e doutora Elga, uma excelente apresentação, boa sorte, sucesso. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada, doutor Márcio, pela oportunidade de compartilhar esse webinar e pela apresentação, e muito obrigada também ao Djan pela oportunidade de participar desse webinar. Eu vou compartilhar agora o material. Opa. Informa a apresentação para todos. Está sim, professora, está perfeito. Então, muito obrigada, doutora Liana. Então, hoje nós vamos falar sobre atualizações em hipertermia maligna. Aqui estão meus conflitos de interesse, apoio a eventos científicos e pesquisa. E os tópicos da nossa aula vão cobrir a hipertermia maligna, sua história, seu diagnóstico e tratamento, e um pouco do que fazemos no Centro de Estudo, Diagnóstico e Investigação de Hipertermia Maligna, focando no serviço do Hotline, na investigação com teste de contratura muscular, anatomopatológico do músculo e genética, e nosso trabalho com educação continuada para pacientes e profissionais de saúde. E, mais especificamente, vamos comentar sobre 2 artigos que foram recentemente publicados na Bijan, o primeiro sobre sobrenomes e hipertermia maligna, e o segundo sobre a importância do uso da ferramenta de simulação realística no ensino de hipertermia maligna. Em relação ao histórico, a hipertermia maligna é uma doença de descrição relativamente recente, em 1960, foi descrito o primeiro caso
com caráter familiar em pacientes da Oceania, pelo grupo de Denver e Lowell, e 6 anos depois foi descrito um modelo porcino que proporcionou grandes avanços na pesquisa. Em 1970, 10 anos depois da descrição inicial, percebeu-se o aumento de creatinoquinase no repouso em pacientes que sobreviveram à crise e seus familiares, e no mesmo ano, o grupo canadense desenvolveu um teste de contratura do músculo in vitro após exposição à cafeína. 1 ano depois, Ellis, do grupo britânico, descreveu a mesma contratura, só que após o alotano. E esses 2 testes de contratura após cafeína e alotano até hoje continuam a base para o diagnóstico. 15 anos depois da descrição da síndrome, Harrison iniciou o uso terapêutico do dantrolene, que até hoje é a droga de escolha para o tratamento. Em 1983, houve a unificação de todos os laboratórios que realizavam o teste de contratura na Europa, criando o Grupo Europeu de Hipertermia Maligna, do qual fazemos parte. E em 89, houve essa mesma unificação dos laboratórios na América do Norte, criando o Grupo Norte-Americano de Hipertermia Maligna. E, finalmente, em 1991, 31 anos depois da descrição da síndrome, descreveu-se o gene responsável pela suscetibilidade de hipertermia maligna, o gene ranodina. E no Brasil? Nossa história começa em 1975, com o primeiro relato publicado de hipertermia maligna no Brasil, na Revista Brasileira de Anestesiologia, hoje Bijam. E nós observamos aqui que os autores, Pereira, Castro e Lucchesi, eles captaram todos os principais aspectos da síndrome e fizeram um tratamento extremamente bem-sucedido, mesmo na ausência do dantrolene na época. Era um paciente de 20 anos, masculino, sem antecedentes, submetido à cirurgia otológica sob alotano. E ele apresentou hipertonia de maceta, taquicardia, cianose, um exagerado aquecimento do caníster de calçodada, elevação da temperatura corporal, hiperventilação, acidose e hipercalemia. E ele empregou o que havia disponível na época, hiperventilação com alta FiO2, resfriamento e lavagem gástrica, e assim o paciente se recuperou, felizmente, sem sequelas. Em 1990, no Brasil, o professor José Luiz Gomes do Amaral, ele desenvolveu o Hotline Brasileiro de Hipertermia Maligna. E, num trabalho conjunto com a indústria farmacêutica, foi disponibilizado o kit de dantrolene nas regionais de anestesiologia. Esse hotline continua atuante até hoje, sediado na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, e nós contamos com a equipe de 5 médicos atendentes que ficam com o celular, que tem acesso por WhatsApp. Eles fizeram um treinamento prévio com curso teórico-prático de hipertermia maligna, e eles se reportam a 2 supervisores, um neurologista e um anestesiologista, para discussão cada vez que há uma chamada. Nós temos, em média, 20 chamadas por ano com assuntos extremamente variados. Perguntas sobre o diagnóstico e tratamento de uma crise em andamento, aí, como fazer a investigação desses pacientes, como obter dantrolene, qual a dosagem para ser administrada, e cópia da lei que obriga o uso do dantrolene e a disponibilidade no estado de São Paulo, pessoas procurando informações científicas, notificação de crises que já ocorreram e orientações sobre anestesia segura para pacientes com suspeita de hipertermia. Em seguida, em 92, iniciaram-se os trabalhos na UFRJ, com a coordenação do professor Sudo e Bonfim, usando o teste de contratura segundo o protocolo norte-americano. Em 93, a doutora Anites, na Universidade Federal de Santa Catarina, criou o programa e um registro de hipertermia maligna, fazendo o levantamento das várias famílias acometidas no sul do Brasil. Em 94,
uma paciente que perdeu o filho durante uma crise de hipertermia maligna, a senhora Marisa Simons, criou um grupo de combate à hipertermia maligna que muito contribuiu para a legalização e o registro do dantrolênio no nosso país. Em 1997, nós iniciamos o teste de contratura na USP, com o apoio da FAPESP, segundo o protocolo europeu, e em 99, finalmente, a Cristália iniciou a fabricação do dantrolênio no Brasil, facilitando muito o acesso dos nossos profissionais a essa medicação e o tratamento bem-sucedido dos pacientes. Em 2002, nós transferimos o laboratório da USP para a Unifesp, foi fundido com o hotline de hipertermia maligna, criando, então, um grupo multidisciplinar na Universidade Federal de São Paulo. E, no mesmo ano, o governador, à época, Geraldo Alckmin, publicou um decreto tornando o dantrolênio obrigatório e criando um programa de combate à hipertermia maligna no estado de São Paulo. Então, em relação à hipertermia, sua definição e sua epidemiologia. É uma doença farmacogenética provocada por todos os anestésicos voláteis halogenados, alotano, isoflurano, sevoflurano, desflurano, influrano e até o recentemente utilizado metoxiflurano. Ele é os bloqueadores neuromusculares despolarizantes, como a succinilcolina, também são capazes de provocar crise. Ela é uma doença autossômica dominante. Cada membro da família tem 50% de chance de ter a suscetibilidade. E a incidência da mutação na população é relativamente elevada. Uma a cada 400 pessoas é portadora de um gene com a mutação que provoca hipertermia maligna. Mas a incidência da crise, ela é de 1 para 10 mil em crianças até 1 para 100 mil em adultos. Essa discrepância entre a incidência da mutação e da crise é explicada porque muitas pessoas passam a vida inteira sem ser anestesiadas, ou recebem anestesia local, espinal, bloqueios periféricos, anestesia venosa total, que não causa hipertermia maligna, mas mesmo quando eles recebem agentes desencadeantes halogenados ou succinilcolina, não é toda vez que o paciente é exposto que ele vai desenvolver a crise. Acredita-se que isso só ocorra em cerca de 40% das vezes. Em relação ao Brasil, o mapeamento que nós fazemos no Hospital São Paulo, onde está sediado o Serviço de Hipertermia Maligna do CEDIMA, mostra que nós temos, em média, 2,2 crises para cada 10 mil anestesias. Uma incidência maior do que a descrita, que pode sugerir uma maior frequência da mutação no nosso país, ou então um maior índice de suspeição, porque existe um serviço de hipertermia maligna no hospital. E todo esse trabalho de segmento desses pacientes através do hotline e dos que são encaminhados para o CEDIMA, permitiram a publicação de alguns artigos mostrando aos anestesiologistas brasileiros como essa doença se comporta no nosso país. Então, eu chamo a atenção aqui para alguns desses trabalhos. O primeiro, publicado em 2013, registrando o atendimento do hotline no ano de 2009. Interessante que, nesse ano, o número de anestesias no SUS, quase 4 milhões de anestesias. Se nós formos considerar uma crise de hipertermia maligna a cada 50 mil anestesias, nós deveríamos ter tido 77 crises no Brasil em 2009. Mas, nesse ano, nós tivemos somente 21 chamadas, sugerindo que há uma subnotificação dos casos de hipertermia. Dessas 21 chamadas em 2009, 7 eram suspeitas de hipertermia maligna, e que foram consideradas compatíveis em 5 dos pacientes. Esses 5, todos receberam halogenados, além do halogenado, recebeu succinilcolina, como descrito na literatura, um predomínio de homens, 4 homens para uma mulher, e uma média de idade em torno de 18 anos, são pacientes jovens. Naquela época, apenas um recebeu dantrolene,
mas felizmente todos sobreviveram e 2 foram encaminhados para investigação e ambos tiveram teste de contratura positivo. Em 2024, nós publicamos essa análise retrospectiva dos 20 anos de atividade do nosso hotline de hipertermia maligna, então 2001 a 2019. Nesse período tivemos 363 chamadas, uma média de 19 chamadas por ano, com 165 suspeitas compatíveis com hipertermia maligna, uma média de 8,6 suspeitas ano. Desses 165, só 8 chegaram cedima para investigação. E dos 2 sobreviventes que vieram e foram testados, um foi positivo e um foi negativo. Nosso hotline recebe frequentemente algumas ligações pedindo a lista com os nomes dos nossos pacientes. E também há algumas listas com nomes de pacientes circulando no Brasil. E nesse artigo nós chamamos atenção para os dilemas éticos e as armadilhas que podem ser geradas por esse uso não aconselhado de listas com nomes de pacientes para definir risco de hipertermia maligna. O primeiro deles é que listas com nomes de pacientes, eles vão contra a Lei Geral de Proteção de Dados e a confidencialidade médica. Segundo, é um risco considerar um paciente em risco pelo sobrenome, porque muitas vezes esse sobrenome é adquirido pelo casamento e aquela pessoa não tem nenhum risco de hipertermia maligna, porque a crise ocorreu nos familiares do marido e não nos seus familiares. E o terceiro risco é que você pode ter uma falsa segurança, excluir o risco porque o sobrenome do seu paciente não está na lista. Por que isso é complicado? Alguns pacientes perdem o sobrenome ligado à hipertermia maligna no casamento. Digamos que o sobrenome vem pelo lado paterno, a pessoa se casa, perde o sobrenome, opta por perder o sobrenome paterno. Ela tem o risco, mas não tem mais o sobrenome. E é importante ver que a prevalência de mutações ligadas à hipertermia maligna é alta na população. Pode chegar até 0,46% das pessoas. E temos famílias com até 2 mutações. Então, perde o sentido nós nos basearmos em listas para suscetibilidade. O ideal é pesquisar com cuidado os antecedentes do paciente. Então, agora vamos falar um pouco da fisiopatologia da hipertermia maligna. É uma doença neuromuscular que afeta o trabalho do anestesista quando ocorre uma crise de hipermetabolismo. E por que ocorre esse hipermetabolismo? Então, nós vemos aqui um corte transversal da fibra muscular esquelética. Aqui à esquerda, esse retângulo azul é o retículo sarcoplasmático com depósito de cálcio, que é liberado através de um canal chamado receptor rianodina. Esse canal está justaposto ao túbulo T, onde estão os receptores de DHP, de idopiridina. No momento que a membrana da fibra muscular sofre a despolarização pela sua ativação, pelo nervo periférico, entra cálcio através da membrana e isso vai ativar o receptor rianodina, liberar cálcio para o citoplasma. Se o indivíduo apresenta mutação nesse receptor rianodina ou de idopiridina, essa liberação de cálcio é excessiva, quando ele está exposto a halogenados e succinilcolina. Isso leva ao aumento de consumo de O2 pela mitocôndria, com produção de calor, aumento da excitabilidade muscular com rigidez muscular, aumento da quebra de glicose, produção de CO2 e lactato com acidose mista. O dantrolene é capaz de interromper esse ciclo, fechando o canal rianodina mutado. Então, durante a crise, nós vamos ter a hipertermia, gerada pela contração muscular, taquicardia, arritmias,
Rigidez muscular, que pode começar como rigidez muscular de Masseter e se tornar uma rigidez muscular generalizada. Hipermetabolismo, com aumento da produção de CO2, aumento do consumo de oxigênio, aumento do lactato e diminuição do pH. E, se a crise não é interrompida, vai evoluir para insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, com edema cerebral, arritmias cardíacas, falência hemodinâmica, insuficiência renal aguda, coagulação intravascular disseminada, insuficiência hepática e lesão muscular generalizada, rabdomiólise. A mortalidade varia entre 5% a 25%, a depender do país, e o tratamento inicial é o dantrolene. Quando nós recebemos um paciente com suspeita de hipertermia maligna, nós utilizamos essa escala de graduação clínica para nos dar uma ideia do risco de suscetibilidade pré-teste de contratura. Essa escala ela é usada em laboratórios de pesquisa, mas não deve ser usada para definir o risco do paciente no momento em que a crise está ocorrendo. Mas ela serve para nos mostrar quais são os sistemas mais acometidos. No músculo, rigidez e destruição muscular com sinais de rabdomiólise. Acidose com diminuição do pH, acidose metabólica, respiratória e resposta dessa acidose ao dantrolene. Presença de hipertermia, alterações do ritmo cardíaco, antecedente familiar e pessoal e relato de secar alterado já no pré-operatório. Essa classificação permite pontuar uma crise entre 0 a mais do que 50 e de quase impossível a quase certa. O diagnóstico diferencial da crise de hipertermia maligna é bem amplo. Inclui, inicialmente, alterações durante a anestesia ou cirurgia, como hipoventilação, hipertermia iatrogênica, uma insuficiente hipnose analgesia, hipercarbia resultante de uma insufração de CO2 durante a laparoscopia, mas também problemas endócrinos, tireotoxicose, feocromocitoma, lesão hipotalâmica. Problemas infecciosos inflamatórios podem simular, como infecção, bacteremia perioperatória, reação pós-transfusão. Problemas medicamentosos resultantes de intoxicação por drogas lícitas e ilícitas, e principalmente a síndrome neuroléptica maligna, síndrome serotoninérgica e injeção intratecal de contraste. E, finalmente, outros problemas genéticos que podem simular uma crise de hipertermia maligna. Osteogênese imperfeita, que costuma dar hipertermia isolada, e a distrofia muscular de Duchenne, que provoca a assim chamada rabdomiólise associada à anestesia, que é diferente da hipertermia maligna, leva a uma parada cardiorrespiratória súbita com hipercalemia e onde o dantrolene é inefetivo. O tratamento é baixar o potássio sérico. E como vamos abordar, então, após o diagnóstico, o tratamento dessa crise? Primeiro, na fase aguda, conseguir ajuda e dantrolene. Notifique o cirurgião para interromper a cirurgia, se possível, ou terminá-lo o mais rápido possível. Interrompa os agentes desencadeantes e hiperventile com oxigênio a 5%, mais do que 10 litros por minuto. Administre o mais rápido possível dantrolene, 2,5 miligramas por quilo EV, em bolos a cada 5 minutos, até controlar o hipermetabolismo. Isso ocorre, em média, após 10 miligramas por quilo, mas tem pacientes que já precisaram mais de 30 miligramas por quilo. E aqui a gente percebe por que é importante conseguir ajuda. Cada frasco tem 20 miligramas e deve ser diluído em 60 ml de água destilada. E o tratamento deve ser feito dentro de 30 minutos após o primeiro sintoma, sob risco de aumentar a morbidade e a mortalidade nesse paciente. Terceiro passo, corrigir a acidose com bicarbonato de sódio. Quarto passo, resfriar até alcançar 38 graus. Nessa temperatura, o resfriamento deve ser interrompido para evitar hipotermia. Deve-se sempre monitorar a temperatura central, porque a periférica não é fidedigna. E o resfriamento com gelo em superfície, soro resfriado venoso
e em cavidades gástrica, vesical e retal. Quinto passo, tratar arritmias, amiodarona e lidocaína. Nunca usar bloqueadores de canal de cálcio durante uma crise de hipertermia maligna, porque ele interage com dantrolene e pode levar a arritmias e parada. Sexto passo, trate a hiperpotassemia. Solução polarizante, insulina-glicose, gluconato de cálcio para estabilizar o músculo cardíaco, beta-2 agonistas, Sorcal, furosemida, diálise e a circulação extracorpórea. E sétimo passo, avaliação. Seguir TCO2, eletrólitos, gasometria, secar, diurese e coagulação. Na fase tardia, continua o cuidado com o paciente de hipertermia maligna. Ele deve ser acompanhado numa unidade de terapia intensiva e continuar recebendo dantrolene por mais 24 a 48 horas. Por quê? 30% dos casos têm recrudescência da crise nesse período. Só que a dose para manutenção tardia é menor, apenas 1 miligrama por quilo a cada 6 horas, preferencialmente em bolos. Se o paciente não suporta um aporte hídrico maior, tem a opção de infusão contínua, 0,25 a meio miligramas por quilo por hora, mas com todos os problemas associados ao risco de precipitação da medicação. Devemos tratar as complicações, prevenir insuficiência renal aguda com expansão volêmica, alcalinização da urina e diuréticos, e notificar e orientar pacientes e familiares. Muito importante, no contexto de uma doença rara, como hipertermia maligna, num evento que o anestesista, felizmente, não vai encontrar com frequência na sua prática diária, é ter auxílios cognitivos. Nós temos um livro sobre hipertermia maligna, existe um aplicativo do Grupo Europeu gratuito, disponível para iPhone, temos pôster de tratamento para hipertermia maligna, disponível no nosso site, e temos o hotline de hipertermia maligna, acessível por WhatsApp, para atendimento 24 horas, para o diagnóstico e tratamento da crise, ou orientação sobre anestesia segura. Ainda em relação a tratamento eficaz da hipertermia maligna, no contexto de doença rara, um passo muito importante é a simulação realística. Então, nós dispomos na SBA, na SAESP, no SAVA, oportunidades para todos os profissionais terem acesso à simulação realística e treinarem eventos raros. Nesse trabalho, publicado agora em 2025, no BIJAM, nós analisamos 15 pares de residentes de anestesiologia, um grupo de 5 pares fez a simulação sem ajuda, o segundo grupo fez a simulação com pôster de tratamento disponível, e o terceiro grupo usou o aplicativo de hipertermia maligna. E nós comparamos as habilidades técnicas e comportamentais entre os 3 grupos. E os grupos que usaram pôster e aplicativo tiveram scores melhores do que aqueles sem ajuda, mostrando a importância do uso de auxílios cognitivos no evento raro hipertermia maligna. Então, vamos mostrar um pouquinho agora o que estamos fazendo no Centro de Estudo Diagnóstico e Investigação de Hipertermia Maligna, o CEDIMA. Ele é um centro acreditado do Grupo Europeu de Hipertermia Maligna, voltado à assistência, ensino e pesquisa, e avalia os pacientes e suas famílias com hipertermia maligna na Unifesp. Por meio do teste de contratura muscular in vitro no laboratório de anestesiologia, o estudo anatomopatológico muscular em parceria com a neurologia e o estudo genético em parceria com o Centro do Estudo do Genoma Humano na USP. Primeiro passo, quando o paciente chega, após recolher a sua história clínica, ficha do hotline, se está disponível, se o hotline foi acionado, contato com o anestesiologista que encaminhou, é fazer uma avaliação clínica, procurando alterações osteoarticulares e malformações congênitas, que, apesar de não serem patognomônicas, podem ser encontradas nos pacientes com hipertermia maligna.
como fenda palatina, micrognatia, pectus carinato, como na figura superior à direita, ou escavato, cifoescoliose, pé torto congênito e até mesmo artrogrypose múltipla. E estrabismo, epitose palpebral, hérnia umbilical e inguinal. Existem vários fenótipos pelos quais a hipertermia maligna se expressa, além da crise de hipertermia maligna, que também pode ser típica atípica. E um desses fenótipos, que é de interesse de conhecimento do anestesiologista, é a síndrome de King-Denburg. Eu mostro aqui à direita uma foto de uma paciente aos 12 e aos 27 anos, com um facies muito típico. Essa paciente teve miopatia congênita, foi um bebê hipotônico, com atraso dos marcos motores, dificuldade nos esportes, apresentou uma crise de hipertermia maligna e tinha alterações esqueléticas faciais, como pitose palpebral, uma fenda palpebral oblíqua, uma acentuação da fenda nasolabial e uma implantação baixa de orelha, abaixo do nível dos olhos. Outras formas de apresentação, a síndrome do estresse humano, o paciente que apresenta crises pelo esforço físico ou pelo calor ambiente, pacientes com hipersequemia idiopática, cerca de 60% deles são suscetíveis à hipertermia maligna, pacientes sedentários com hipertrofia muscular, pacientes que apresentam hipertermia ou rabdomiólise ou esforço físico, também cerca de 60% deles são suscetíveis à hipertermia maligna, e casos raros de ataxia episódica também já foram descritos com a hipertermia maligna. Um achado interessante é que tem sido descrito nos pacientes com hipertermia maligna aumento de sangramentos no pós-operatório, principalmente pacientes do sexo feminino. Então, foi detectado que há alterações de coagulação nesse paciente, ligados principalmente a uma deficiência da contração de pequenas arteríolas no momento em que há a secção no tecido. Outro fenótipo muito raro é a sepsia fetal, e o bebê que nasce com contraturas articulares, e vários tipos de miopatias. Então, depois dessa avaliação do paciente, nós partimos para a parte laboratorial, pedimos o CK em todos os pacientes, ele está alterado em cerca de 50% dos pacientes suscetíveis, então o CK não permite o diagnóstico por si só, mas ele ajuda a fortalecer a suspeita, se estiver elevado. E quais são as miopatias que estão mais relacionadas à hipertermia maligna e que autorizam o anestesiologista, ao receber um paciente com essas miopatias, a tomar os cuidados com a hipertermia maligna? São a miopatia central core, uma falha da marcação oxidativa, uma falha na quantidade de mitocôndrias, gerando uma área esbranquiçada no interior da fibra muscular. Cerca de 70% a 100% dos pacientes com essa miopatia são suscetíveis à hipertermia maligna. A miopatia multiminicórdia, essas falhas são menores e múltiplas. A miopatia centronuclear, onde o núcleo que deveria estar na periferia da fibra muscular se desloca para o centro. A desproporção congênita de tipo de fibras, as fibras tipo 1 e o 2 têm um tamanho muito diferente. A uniformidade de fibras tipo 1, o paciente que não apresenta fibras tipo 2 na sua biópsia, e raros pacientes com miopatias malínicas, com acúmulo de proteínas, principalmente quando esses acúmulos de proteínas ou RODs se associam com cores. Em relação à genética, ela é alterada em cerca de 70% dos pacientes, por isso a genética não é usada como padrão ouro. Um teste genético negativo não exclui hipertermia maligna. E os genes mais relacionados à hipertermia maligna são o gerrinodina, RYR1, diidopiridina, CACNA1S, e o gene STAC3. E o padrão ouro continua sendo o teste de contratura muscular in vitro.
Então, aqui eu entro um pouco mais em detalhes, porque a hipertermia maligna não pode ser diagnosticada só com a genética, porque há heterogeneidade genética. E aqui eu mostro em azul o receptor renodina, dilopiridina, desculpa, em rosa o receptor renodina e em laranja a proteína STAC3, que permite a interação desses dois receptores. O G-rionodina, ele é um gene com uma alta taxa de mutações, tem mais de 1.800 variantes descritas, mas até hoje só 66 são classificadas como patogênicas. Isso explica porque muitas vezes o anestesiologista vai receber um laudo dizendo o seu paciente com suspeita de hipertermia tem uma VUS, uma variante de significado incerto, porque ela ainda não foi confirmada como causadora de hipertermia maligna. Porque todas essas 1.800 variantes no G-renodina, elas podem ter expressividade variável, podem ter penetrância reduzida e podem alterar a função ou a expressão, elas ainda estão em análise. No gen CAC-não-S, do receptor de lipiridina, só tem 2 variantes patogênicas descritas, mas várias VUS em estudo. E outros genes em pesquisa ainda são calciquestrina, cerca, o KCNA1 e outros do canal de sódio, CPT e TRPV1. Como está a situação do Brasil? Então, eu trago aqui para a audiência resultados preliminares da genética de 61 pacientes com teste de contratura muscular positivo. Foram 30 sobreviventes de crise de hipertermia maligna e cerca de 30 familiares. Nós encontramos mutações no G-renodina em 65,5% deles, no gen CAC-não-S em 4,8%, mas todos tinham também mutação no G-renodina, então eu mostro aqui que nós temos famílias com dupla mutação, e 4,8% no gen STAC3. Muito importante, em vermelho, 34,4% da nossa amostra não tinha mutação em nenhum desses 3 genes, mas tinha teste de contratura in vitro positivo. Aqui eu mostro 2 imagens de teste de contratura. À esquerda, o teste de contratura negativo, a linha de base não se eleva, e à direita, teste de contratura positivos para cafeína em cima e alotano embaixo. A linha de base se eleva, houve contratura. Esse teste é invasivo, precisa de biópsia muscular e anestesia, segue protocolos rígidos, ou europeu ou norte-americano, usa cafeína e alotano como estímulo, e tem uma alta sensibilidade no protocolo europeu de 99% e uma alta especificidade de 94%. Aqui, de forma esquemática, o teste. Então, nós temos no centro uma cuba com músculo em vermelho no seu interior, vaporizada com carbogênio, o músculo ligado a 2 peças de prata, que vão permitir o estímulo elétrico. A parede da cuba é dupla, onde circula água aquecida por um termostato. O músculo está ligado a um transdutor de força, que vai medir o seu grau de contração, e aí o sinal é levado para o transformador e amplificador, visto em tempo real no computador e impresso para registro. À direita, uma visão da cuba, à esquerda, a bomba de água e embaixo o estimulador, e no canto inferior direito, o músculo preso ao suporte de prata. Finalmente, em relação à educação continuada, eu divulgo aqui o nosso site, o cedima.unifesp.br, que tem informações para profissionais de saúde e pacientes. Nosso curso anual para os atendentes do hotline e um curso de extensão, onde nós revisamos os artigos publicados em hipertermia maligna no ano anterior. Obrigada pela atenção de todos. Eu deixo aqui o e-mail do CEDIMA e, novamente, o endereço do nosso site. E agradeço o Bijan. Aqui, o fator de impacto já está mais alto, 1,7. Parabéns a toda a equipe responsável por esse sucesso. Bom, parabéns, doutora Helga. Excelente apresentação. E
Fiquei muito feliz de ver todas as atividades, não só o estudo da hipertermia, mas treinamento e o envolvimento de alunos no projeto. Isso é fundamental para que a hipertermia seja divulgada e seja bem, o paciente seja bem atendido com informações precisas e preciosas, principalmente para o anestesista que está distante dos grandes centros e tem pouca informação, chega com mais dificuldade. Parabéns por tudo. Vou passar aqui para a banca agora uma pergunta, a única que tem feito até agora, onde Pedro Matias pergunta se a maior incidência de hipertermia maligna é na cidade de Nova York. Alguém saberia dizer? Eu não tenho essa informação. Então, foi feito um estudo em Nova York, eles tiveram uma frequência importante de hipertermia maligna, mas não parece ter uma incidência maior do que alguns outros locais. Durante um tempo, nós tivemos uma frequência alta em grupos específicos, algumas tribos, na Carolina do Norte, no Canadá, mas era pela concentração da mutação numa população com casamentos consanguíneos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não, então eu vou fazer alguns questionamentos que, que eu considero que sejam importantes. A primeira coisa o alotano, ele está cada vez mais difícil de ser obtido. Inclusive, eu estou passando por esse problema. A fabricação dele está ficando cada vez mais restrita e a obtenção dele está sendo mais difícil. Alguns autores tendem a dizer que ele não teria o substituto adequado no momento. Qual a sua opinião em relação ao futuro do teste do alotano? Ok. Foi uma pergunta bem pertinente. Esse ponto, inclusive, foi discutido no último Congresso Europeu de Hipertermia Maligna, que foi realizado na África do Sul, agora em abril. O alotano, ele estava sendo fabricado por uma empresa indiana que estava distribuindo para a maior parte dos locais que ainda usavam a Piramal. Eles interromperam a fabricação. Isso, inclusive, foi motivo de protesto, uma carta publicada no Canadian Journal of Anesthesia, porque muitos países com poucas condições socioeconômicas continuam usando o dantrolene, principalmente na África. O alotano, quero Alotano. dizer, principalmente na África. E, além disso, todas as pessoas que têm laboratórios de hipertermia maligna usam a alotano como padrão para o seu teste. Já se tentou no passado substituir verificar se os outros halogenados, como isoflurano e desflurano, sevoflurano, poderiam ser tão sensíveis e específicos como o alotano. Infelizmente, eles não tinham a mesma capacidade de provocar contraturas que o alotano tinha. Tentou-se também usar rianodina, um alcaloide que tem uma alta afinidade pelo receptor rianodina, mas também não mostrou a mesma sensibilidade e especificidade. Então, o que os outros laboratórios ao redor do mundo estão fazendo, estão comprando o alotano da Sigma, que continua produzindo para pesquisadores ao redor do mundo. Ok, muito obrigado. Há mais alguma opinião, alguma pergunta da plateia? Então, eu vou fazer mais uma, então. É uma condição muito rara, mas de uma doença já rara, né? Mas eu fiquei muito interessada em saber se vocês já tiveram experiência com grávida com hipertermia maligna. Então,
Aqui nós temos duas situações. No Brasil, geralmente, a anestesia das grávidas é feita com bloqueio espinal, mas em alguns outros países é feita anestesia geral e já há descrições de crises em grávidas. Mas a outra situação que nós vamos enfrentar aqui no Brasil é a grávida sabidamente suscetível ou com suspeita de hipertermia maligna que vai para anestesia. E o bebê necessitam de vários cuidados. Então, essa gestante, se vai receber anestesia espinal, teoricamente ela não estaria exposta aos agentes desencadeantes. Mas, pelo problema de coagulação que acontece na hipertermia maligna, ela tem um risco maior de sangramento durante esse parto, ou normal, ou essa cesárea. Então, há relatos de maior incidência de hemorragia pós-parto nas pacientes suscetíveis à hipertermia maligna. E a segunda preocupação é com o bebê. Esse bebê, ele não deve, se for necessário alguma cirurgia de urgência, receber hipótese alguma, agente desencadeantes para hipertermia maligna, e, idealmente, o parto deve acontecer no local que tem retaguarda de UTI, tanto para a mãe, pela hemorragia pós-parto, como para o bebê, pela possibilidade dele nascer com manifestação clínica de miopatia e ter insuficiência respiratória e fraqueza muscular. Perfeito, excelente ponderação. Doutora Rafaela, quer apresentar alguma questão, comentar alguma coisa? Obrigada, Márcio. A gente tem uma pergunta aqui no chat e depois também posso fazer umas considerações aqui também. O Gonzalo perguntou de onde enviam, para onde enviam as amostras para o diagnóstico. Ele disse que ele é de Montevidéu, Uruguai. Obrigada pela pergunta, doutor Gonzalo. O teste de contratura in vitro, ele necessita do músculo fresco, porque o teste só pode ser feito até 5 horas após a retirada do músculo. Então, o paciente tem que se deslocar até o local onde vai ser feito o teste. Então, o seu paciente teria que vir a São Paulo ou ao Rio de Janeiro para realizar o teste em algum dos 2 centros que nós temos no Brasil. Ou, segunda opção, seria realizar um teste genético, que aí basta uma amostra de sangue que pode ser enviada pelo correio. O senhor pode contactar através do e-mail cedima@hotmail.com, que nós podemos lhe orientar no que for possível. Bom, em relação o que eu teria de comentário para acrescentar, a aula da professora Elga foi muito boa. Não seria uma pergunta, seria mais um comentário geral mesmo, falando um pouco sobre o Hotline. É, Hoje a professora Elga é a principal responsável, eu entrei como corresponsável do Hotline, e a gente está tentando desenvolver um novo projeto agora com as ligações que a gente recebe. O que a gente tenta é aumentar agora o número de ligações, como a professora Elga falou, pode ser que seja subnotificado hoje os casos de hipertermia maligna, e a gente tem feito um novo tipo de acompanhamento, né, professora? A gente tem feito um pós-acompanhamento com todos que ligam para o hotline. Então, a partir do momento que você tem ou uma dúvida ou principalmente uma crise de hipertermia maligna, esses casos, eles que chegam até o hotline, eles chegam para a gente e a gente retorna o contato, não só com a família agora, mas também com o anestesista, para tentar fazer uma investigação maior de como foi o caso, de como foi especificamente a crise, tentando fazer uma coleta maior de dados para desenvolver, para ter um espectro maior de como que é o perfil da doença daqui no nosso país. Além disso, a gente tem feito também caso o anestesista tenha interesse em saber o que houve com o paciente, se esse paciente chegar no nosso ambulatório lá no Cedima, a gente também consegue dar essas informações para ele, para tentar ter um, tentar ser mais forte essa conexão entre tanto o paciente, anestesista e o nosso grupo lá do Cedima. Bom, tem uma outra pergunta de Ângela Sussumi,
perguntando se existem diferenças na manifestação de hipertermia maligna em crianças em comparação a adultos. Sim, obrigada pela pergunta, excelente pergunta. Sim, existe. A criança, somente primeira infância, ela pode não ter uma rigidez muscular, uma hipertermia evidente. Alguns trabalhos mostram que ela tenderia a ter principalmente acidose metabólica e respiratória. Então, uma hipercalemia e o aumento do lactato sérico e menos rigidez muscular e hipertermia. Então, sendo um diagnóstico mais desafiador na primeira infância. Mais uma pergunta. Flávia Leite pergunta: o que fazer quando o paciente com suspeita de apresentar hipertermia maligna se recusa a fazer o teste antes de uma cirurgia eletiva? Nesse caso, tratar o paciente como se ele fosse suscetível. Então, para todos os efeitos, vai ser a primeira cirurgia da manhã, você não vai usar halogenados nem succinilcolina, a máquina de anestesia tem que ficar ciclando 2 horas, o protocolo de limpeza está disponível no nosso site, para limpar todos os restos de anestésicos, ela fica ciclando 2 horas, com 10 litros por minuto, após ser retirado o vaporizador, após serem trocados os circuitos, todas as conexões, e não vai ser usado nem halogenado nem succinilcolina. Então, venosa total, bloqueio espinal, bloqueios periféricos. Acho que não tem outra pergunta. Guardando ver se tem mais alguma pergunta da plateia. Aparentemente não. Doutora Rafaela, tem mais algum comentário? Surgiu mais uma pergunta aqui, na verdade. É, alguma previsão de termos filtro de carvão ativado? Então, eu entrei em contato com a empresa que produz no exterior e eles estavam fazendo uma análise de viabilidade de lançamento no Brasil. Então, eles estavam vendo se valeria a pena, frente ao nosso mercado, introduzir o carvão ativado aqui ou não. Então, eles ainda não tinham uma definição se eles vão implantar aqui no Brasil. Mas eu acho que poderia se ver, através da Sociedade Brasileira de Anestesia, algum impulso a essa iniciativa, porque ajudaria bastante. A máquina de anestesia fica limpa em 1 minuto, usando o filtro de carvão ativado no ramo inspiratório e expiratório. E durante a crise, você não vai perder tempo, claro, trocando a máquina de anestesia. Você desliga o vaporizador. Mas se você tiver um filtro para colocar, você diminui mais ainda a quantidade de halogenado que o paciente vai receber. Mais uma observação que eu queria comentar com a banca a respeito da notificação. A gente observa que a notificação dos casos ela é muito irregular. Alguns lugares, como Santa Catarina, onde a professora Anita informa e manda e encaminha os pacientes para os centros, nós temos outros lugares que a gente não tem praticamente informação de casos que, que tenham ocorrido. Eu já pensei em várias soluções, mas eu não vejo alguma coisa que seja efetivamente prática. A gente tenha uma notificação adequada e uma estatística real da patologia no Brasil. A senhora tem alguma ideia, algum projeto em relação ao CEDIMA e à SBA a respeito
de tentar padronizar essa notificação, aumentar essa notificação dos casos? Então, essa é uma pergunta que todos os países se fazem. Então, até no último congresso, a Rafaela e eu conversamos com os coordenadores de hotline ao redor do mundo. E todos eles enfrentam a mesma dificuldade que nós enfrentamos aqui, a subnotificação. Exato. Então, o serviço de hotline, eles não têm o interesse, a princípio, de publicar casos isolados. O interesse da gente é ter o maior número de notificações para devolver sob forma de publicações para os anestesistas como está a situação em cada país. Então, algumas vezes, a gente sabe que é um trauma muito grande para o anestesista enfrentar uma crise de hipertermia maligna, principalmente quando o paciente falece. E é compreensível que ele não queira lembrar daquele trauma, mas é importante, até do ponto de vista médico-legal, quando ele confirma que a morte do paciente não foi por erro dele, foi por uma doença rara, que às vezes tem uma apresentação fulminante, e mesmo nos melhores centros do mundo ainda persiste a mortalidade de 5%. Então, notificar o caso e encaminhar a família para a investigação é uma forma também do anestesista se proteger. Então, outro problema é o paciente sair do centro cirúrgico e do hospital sem um relatório do que aconteceu. Então, infelizmente, a gente recebe ainda pacientes dizendo, olha, me pediram para ligar para vocês, dizendo que eu tive hipertermia maligna, mas o paciente não tem nenhum relatório. E à medida que o tempo passa, principalmente pequenos hospitais, eles fecham, o arquivo é destruído e a gente perde acesso a informação muito importante. E eu acho que para aumentar a notificação no Brasil e o diagnóstico da crise de hipertermia maligna, o caminho é a educação continuada. Então, através da SBA e das regionais, sempre trazer hipertermia maligna para todas as reuniões científicas e aumentar a quantidade de anestesistas que têm acesso ao treinamento com simulação realística nos vários eventos adversos raros, como a hipertermia maligna. Perfeito, doutora Elga. O ensino é fundamental e o treinamento também para sucesso nesses casos, doenças mais raras. Uma outra pergunta. Observamos que muitas vezes os pacientes, principalmente da rede pública, têm dificuldade em procurar os serviços de teste muscular. Há algum incentivo para esses casos? Ou realmente o paciente tem que arcar com todos os custos de viagem, etc.? Certo. Na rede pública existe uma coisa chamada tratamento fora do domicílio, em onde nós fazemos um pedido à prefeitura da cidade onde o paciente reside para apoio para passagem e hospedagem. Então, são vários formulários que vão ser preenchidos, o paciente leva para a prefeitura e a passagem e hospedagem dele vão ser garantidas, e de um acompanhante. Então, é importante saber que existe essa possibilidade e incentivar o paciente a fazer a investigação. Porque, apesar de você poder continuar manejando esse paciente indefinidamente como se fosse suscetível com anestesia venosa total ou bloqueios, pode acontecer uma urgência e o paciente chegar inconsciente ao hospital e não ser possível ele comunicar que teve a crise. Então, primeiro passo para a prevenção, ter sempre o Dantonene em todos os serviços. E as famílias vão aumentando. Então, eu já vejo hoje famílias com... Eu vi os pacientes crianças, eles já vêm com os filhos. E a gente vê que, à medida que essas famílias vão aumentando, os membros novos, às vezes, não são comunicados do risco de hipertermia maligna, ou então não dão a devida importância. Isso contribui para que tenhamos famílias com mais de uma morte, porque a informação não circulou dentro da família. Perfeito. Não está, pelo menos agora, no momento, não há mais nenhuma pergunta. Acho que há uma pergunta. Tá, já foi respondida. O contato do Dr. Márcio já foi passado. Perfeito.
Bom, eu vou com um certo sofrimento, vamos dizer assim, que a discussão está tão boa que chegou a hora da gente interromper e dar por encerrada a nossa atividade. Eu agradeço a professora Elga, a doutora Rafaela, a doutora Liana, a excelente discussão e a grande apresentação que a doutora Elga fez. E encerro a mesa, torcendo para que a gente possa se encontrar e discutir um pouquinho mais sobre esses assuntos que envolvem a hipertermia maligna. Obrigado mais uma vez a todos pelo convite, doutora Eliana, doutora Elga, doutora Rafaela, obrigado por tudo. E encerro, então, nossa atividade de hoje e passo a doutora Liana ao comando aí do encerramento da nossa jornada. Eu queria deixar aberto aí para a doutora Elga e a doutora Rafaela também se despedirem e deixarem alguma mensagem ou o que quiserem aí, finalmente, de mensagens finais. Gostaria de agradecer o convite, para poder falar um pouco sobre hipertermia maligna. A gente estuda bastante isso e é algo que muitas vezes não é divulgado, então conseguir ter esse espaço aqui é muito bom, porque vai atingindo cada vez mais pessoas, mais anestesistas, para a gente poder divulgar mais informações dessa doença, né, tão grave, mas tão prevenível. Então, eu agradeço a oportunidade e é isso, vou passar para a professora Elga. Bem, muito obrigada, doutora Eliana, representando a Bijão, doutor Márcio Vieira, pela moderação, pelas gentis palavras e pela ajuda na moderação, e a Rafaela pela colaboração com a Hotline, e a todos que estiveram aqui presentes. Eu espero que nenhum enfrente uma crise de hipertermia maligna, mas se enfrentar, que possa fazer a diferença. Muito obrigada a todos. Obrigado. Como a doutora Rafaela falou, que tenhamos outras oportunidades para discutir o assunto e transmitir informações aos mais novos. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Obrigada a todas. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite.